Olá, meus amados irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que vocês vão estar vendo aí. Seja bem-vindo aí ao canal Jesus Cristo Nosso Rei. Se inscreve lá, irmão. Entra aí, Jesus Nosso Rei. O canal é só isso, Jesus Nosso Rei. Tem duas tabuazinhas de pedra assim, é a capa do canal. Eu tenho postado vários conteúdos lá, vale muito a pena. Tem vários temas de alguns assuntos. Muito bom, então vale muito a pena você estar dando uma passada lá. Eu estou aqui estudando uma pregação, estudando aqui um tema do qual eu vou trazer sábado, lá na feira, com a graça de Deus. Cada dia, cada vez mais que eu vou falar de Deus para as pessoas na rua, eu sinto mais vontade. No começo até fiquei meio acanhado, que eu sou uma pessoa muito vergonhosa para essas coisas, mas graças a Deus, Papai do Céu, Ele está trabalhando no meu ser de tal maneira que Ele está tirando essa vergonha de mim, essa vergonha de falar em público. Né? Então, convido você a ficar até o fim. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, vale muito a pena você ficar aí, você ver os cortes no status até o fim, vale muito a pena. Por quê? Porque quando você ouve, você se permite ouvir, Cristo ele trabalha no seu ser. Você está dando espaço para o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Mas se algo passa no seu celular de Deus, de Cristo, do cristianismo, algo desse tipo, e você negligencia, você passa, não quero ver isso não, você não perde um pouco de tempo para ouvir aquilo ali, então significa que você está se distanciando de Deus cada vez mais, e isso é perigoso para a sua vida espiritual. Porque um dia, irmãos, vamos ser julgados pelos nossos atos, nossas ações, nossas palavras, até o seu íntimo, seu mau pensamento, você vai ser julgado por isso. E naquele dia do juízo final, você vai se lembrar que várias e várias oportunidades passou por você e você não quis, não quis, negligenciou, entendesse? Então vale muito a pena. O tema é muito bom, o tema que eu estou estudando aqui para sábado, muito bom. Eu quero trazer só uma pincelada aqui, poucas coisas, porque o tema mesmo eu vou passar sábado completo. Aí vou estar botando lá no canal lá, segue o canal lá, vai ser muito bom, tem uns temas maravilhosos aí, coisas bem explicadas, tudo dentro da palavra, tudo dentro da Bíblia. Não falo nada da minha cabeça aqui não, irmão, eu estudo a semana toda para poder passar o tema e aí eu peço sempre a orientação de Deus. E eu achei muito maravilhoso eu estudando aqui, achei muito maravilhoso o estudo de hoje, do que eu estou falando aqui, e tem muito a ver com a gente. Então eu quero trazer hoje aqui uns três trechos do que vai ser pregado sábado, do que vai ser falado sábado na praça. E vocês cristãos, eu convido vocês a sair da zona de conforto. Você que é cristão, sair da zona de conforto, irmão. Não pense que você só indo para dentro de um templo religioso, se ajoelhando lá, cantando 2 louvores, escutando 30 minutos de pregação, você está fazendo o que agrada a Deus, não. Não pense isso, não. Porque Deus mandou ir atrás dos doentes. Você que é cristão, se você tiver vergonha de ir à rua, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, então não se envergonhe do evangelho. Quando a gente se envergonha de falar de Deus para as pessoas, com vergonha do que as pessoas vão pensar, ou com vergonha do que as pessoas vão falar, a gente está renegando a Deus. E quando a gente renega a Deus, Deus disse, aquele que me renegar perante os homens, eu o renegarei perante meu Pai. Então fale de Deus, se você não quer ir para a rua, tudo bem, mas fale de Deus na sua casa, no seu trabalho, para os seus amigos, qualquer pessoa que você pegar a oportunidade, fale de Deus para essa pessoa. Porque é isso que Deus espera de um cristão. Então não pense que só está dentro de templo, você está fazendo o que agrada a Deus, que não está não, irmão. Me desculpe. Então, o título no capítulo 4 aqui é Deuteronômio capítulo 4. Vale muito a pena, irmão. Se você estiver vendo no YouTube, deixa teu like, se inscreve no canal, aperta o sininho da notificação para essa mensagem para outras pessoas. Vale muito a pena. E se você estiver vendo no status, continua vendo aí até o final. Lembrando, a fé vem do ouvir
a palavra de Deus. E em Deuteronômio, capítulo 4, Moisés, o título se chama A Exortação. Moisés exorta o povo à obediência. Muito bom. Eu vou só dar uma pincelada aqui, só alguns trechos do que vai ser pregado sábado. Só para vocês terem uma ideia. Então, Moisés, Deus permite ele ver a terra prometida, permite ele ver, mas diz ele que ele não vai entrar na terra. E aí, ali ele já está nos seus últimos dias já, ele sabe disso, está ciente, sabe que não vai entrar na terra, e aí ele dá uns conselhos ao povo, antes do povo entrar na terra prometida. E ele dá uns conselhos ao povo. E vale muito a pena a gente pegar esse conselho que Moisés dá ao povo aqui. Por quê? Porque esses mesmos conselhos que Moisés dá a Israel aqui, vocês têm que lembrar de uma coisa, que nós, hoje, cristãos, somos Israel espiritual. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, ele se torna Israel espiritual. Todo aquele. Então, coisas que acontecia com Israel lá, ou seja, ordenâncias, tipo sacrifício e etc., algumas ordenâncias não vale para a gente hoje, cristão. Não vale. Mas muitas das coisas que é dita para o povo de Israel lá serve para Israel espiritual hoje. E eu creio e acredito que é só a pessoa saber distinguir. Então, conselhos que Moisés vai dar aqui, tanto serve para Israel lá na antiguidade, ele deu para Israel lá, mas serve para Israel espiritual, que sou eu e é você, que aceitou Jesus Cristo. Então, quem tem a visão espiritual que está sendo guiado por Cristo, quando ele lê o Velho Testamento, ele vai saber distinguir o que vale para o nosso dia e o que não vale. Muita gente quer dizer que o Velho Testamento ele não serve para os nossos dias, que não. Isso é coisa de gente louco que pensa dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada e divinamente inspirada por Deus. E boa para a correção. Toda a Escritura, não tem isso de Novo Testamento não. Jesus, quando ele veio, só o Novo Testamento não. Jesus, quando ele veio, ele pregou o Velho Testamento. Após a morte de Cristo, os apóstolos, ele pregou o Velho Testamento. Tem coisas que não é para o nosso tempo, mas muitas coisas é para o nosso tempo. Feito Isaías mesmo. Tem profecia que é para o nosso tempo. Ezequiel tem profecia que é para o nosso tempo. Jeremias tem profecia que é para o nosso tempo. Como a gente vai desprezar o Velho Testamento? Quem despreza o Velho Testamento é porque não tá se alinhando com o Espírito de Deus. Então, o que é que vai ser dito aqui? Vamos lá. Aí Moisés faz uma exortação. Ele sabe que não vai entrar na Terra Prometida, mas ele faz uma exortação ao povo que vai entrar na Terra Prometida. E ele diz assim, ó, para vocês entenderem, vê que coisa. Ele vos anunciou a sua aliança. Ou seja, ele quem? Deus. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízo, para que os cumprissem na terra que passeis a possuir. No dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, do meio do fogo, não viste figura nenhuma. Portanto, ficais muito atento. Vê o que é que ele diz. Cuidado, é uma exortação isso aqui. Cuidado. Quando Deus me deu os 10 mandamentos para dar a vocês e também me mandou ensinar a vocês alguns estatutos. E aí ele diz, cuidado, para uma exortação muito boa. Quando ele falou com vocês do meio do fogo lá em Horebe, Deus falou lá, toda a multidão ficou com medo, as vozes e tal. Alguns de vocês devem conhecer a história.
E ele diz, cuidado, Deus falou com vocês, mas vocês não viram nenhum tipo de imagem. Vocês só escutaram a voz de Deus. Vê que exortação. Aí ele diz, portanto, ficais muito atento, para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou mulher, de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelo céu. Moisés está dizendo, cuidado, para não fazer nenhum tipo de imagem de algum animal que vive na terra, de algum pássaro que voa. Cuidado. Por quê? Porque Deus falou com vocês, vocês só escutou vozes, vocês não viram imagem. E Deus não quer, porque Deus abomina imagem. Isso é só uns trechos. Pelo meio do céu. De algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. E para não acontecer que quando... Olha, vê que exortação. E para não acontecer que quando levantares os teus olhos ao céu e ouvires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não sejais seduzido a inclinar-te e a adorar coisas que o Senhor, o teu Deus, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Ó pai, o que ele diz? Cuidado, para quando tu olhar para o sol, ou seja, não faz imagem de nada, de homem, de mulher, não faz imagem de peixe, de ave, nada. Deus abomina. E aí ele diz, e cuidado, para quando tu olhar para o céu, tu não vê o sol, a lua, as estrelas, todo o exército que Deus formou. E tu não vê aquilo ali e aquilo te encantar, e tu passar a adorar qualquer coisa desse tipo, que é coisa criada ao invés do Criador. Isso é muito pesado, irmão. Hoje, o que é o domingo? Domingo é chamado como um Dia Domilis pela Igreja Católica. Dia Domilis. Dia do Sol. É um dia pagão. Então, quem guarda o domingo, quem santifica esse dia, domingo, como dia de adoração, dizendo que porque Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou no domingo, agora ele é um dia de adoração, está prestando uma homenagem à Igreja Católica, esse é o primeiro ponto, e está adorando ao Deus Sol. E aqui está escrito, cuidado, não faça isso. Estrela, planeta, sol, lua, não adore. São coisas criadas pelo Criador, é abominação, é pecado. É quebra do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Quando você adora outra coisa, idolatria. Então ele continua, e aqui mais embaixo ele vai dizer, cuidado para não esquecerdes da aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa que o Senhor, o vosso Deus, proíbe. Cuidado para não fazer algum tipo de imagem, de escultura que o vosso Deus proíbe. E o que é que a Igreja Católica faz? Quebra o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, porque despreza o Velho Testamento. Mesmo tendo 1000 evidências que não deve fazer isso, mesmo os 10 mandamentos dizendo, ela foi lá, tirou o segundo mandamento que diz, não farás imagem de escultura, e passou a fazer imagem de santos, para as pessoas se prostrarem. E muitos estão no pecado. E o que é o pecado? A transgressão da lei. Só peca quem transgride a lei. Qualquer pessoa que transgride a lei está em pecado. Qualquer pessoa que transgredir um dos 10 mandamentos está em pecado. Tem muitos cristãos hoje aí que estão dentro da igreja com a Bíblia na mão, se achando que tá tudo certinho com Deus. Eu sou casado, tenho uma aliança, sou casado, tudinho, eu estou fazendo tudo certinho. Eu vou para a igreja, oro, não vivo ali adulterando, não tenho outra mulher fora do casamento, pago minhas contas em dia. Aos olhos dele ele está todo certinho. Mas ele está quebrando um dos 10 mandamentos, o que fala? Lembra-te do dia de sábado. O que é o pecado? A transgressão da lei. E o que diz Tiago 2,10?
pois qualquer um que guardar todos os 10 mandamentos, mas se ele tropeçar só nenhum, ele já é culpado pelos outros. É complicado, irmão. Isso é complicado. Eu tenho um estudo lá que fala a respeito da lei e da graça. Se quiser saber mais um pouco a respeito, dá uma olhada lá. A lei e a graça. Pega a tua Bíblia, não é porque tu me conhece ou algo do tipo, não sei, assim, mas pega a tua Bíblia, vale muito a pena. E aí ele continua. Pois o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome. É Deus zeloso. Quando gerardes filho e netos e envelhecerdes na terra, se vocês corromperdes fabricando alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Aí Moisés diz, se vocês fizerem essas coisas, tomo hoje por testemunha contra vocês o céu e a terra, que depressa sereis exterminado da face da terra, que, atravessando o Jordão, ides possuir. Não prolongarei os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. Isso valia para eles lá e vale para a gente hoje, tá? Isso aqui vale para a gente hoje. Cuidado, irmão. Isso vale para a gente hoje. E só terminando aqui o texto bíblico aqui, Deuteronômio 4, verso 39, aí ele fala, portanto, isso vai ser tudo passado sábado na feira, mas eu estou só dando uma pincelada em alguns pontos aqui, porque eu achei bem interessante. Eu estou estudando o tema e achei bem interessante. Portanto, reconhece hoje, e medita em teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para todo o sempre. Vê que maravilha. Então a exortação aqui ela é pesada, cuidado, Moisés fala, cuidado, eu não vou poder atravessar com vocês vão atravessar, mas quando vocês atravessar, Deus me deu os mandamentos escritos pelo dedo dele, eu dei a vocês os 10, e também dei outras ordenâncias por fora, que é para vocês cumprir. Então cuidado para vocês não cometer o pecado de chegar lá na terra prometida e fazer idolatria, fazendo imagem de escultura. Não façam imagem de tipo nenhum, de imagem de peixe, de mulher, de homem, ele sai dando uma lista, irmão. Mas você pode estar se perguntando aí, não, mas eu não adoro imagens. Tudo bem, mas você falha em algum dos outros mandamentos? Porque se você falhar, você é culpado. Você é culpado. Se você estiver falhando em algum deles, você é culpado. Então, a gente às vezes quer falar do católico, às vezes a gente quer dizer, não, o católico é idólatra, porque é ele que adora imagem de escultura. Mas os protestantes também seguem a Trindade, que foi criada pela Igreja Católica. Os protestantes se curvam no domingo, dizendo que o domingo é o dia santo porque Deus ressuscitou, foi criada pela Igreja Católica. Eles aceitaram a doutrina do inferno, que queima eternamente, que não é bíblica, foi criada pela Igreja Católica. Aceitam um arrebatamento secreto, que deu origem vindo da Igreja Católica. E várias outras doutrinas. Aí eu pergunto, por quê? Qual é a moral que o protestante que nega um dos 10 mandamentos ele tem para falar de um católico? Ele não tem moral nenhuma. Porque Tiago vai falar aqui, ó. Tiago 2,10. Pois qualquer um que guardar toda a lei, qual lei? Os 10 mandamentos, mas tropeçar em um só ponto, ou seja, guardar todos os 10, mas negar um deles, pisar um deles, não guardar, torna-se culpado de todos. Pois aquele quem? Deus,
Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se tu não adulteras, mas porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedeis, como aqueles que há de ser julgado pela lei da liberdade. Que moral o protestante tem para falar do católico, se ele não guarda os 10 mandamentos? Ele está pisando o quarto. Da mesma forma que eu posso guardar o sábado, posso não adulterar, tudo isso, mas se eu cobiçar, estou sendo culpado dos 10. É isso que Tiago diz. Não adianta. Então, protestante, antes de você falar de um católico, olhe para dentro de si e veja se você não está falhando na palavra de Deus também. E essa exortação é para todos. E no fim das contas, Deus tem um chamado em Apocalipse 14, Deus tem um chamado. Eu não ia nem falar desse texto, mas é porque quando eu começo a falar da palavra de Deus, eu me empolgo tanto que eu acabo querendo falar. Isso é uma bênção, irmão. Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Isso é a mensagem do tempo do fim. Um segundo anjo o seguia dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da sua prostituição. Isso aqui, quando esse anjo aqui é um alerta. Não é que um anjo vai sair dizendo isso aí, não. Isso aqui é um povo que Deus vai levantar, que vai pregar essa mensagem aqui, denunciando os pecados de Babilônia. Quem é Babilônia? A Igreja Católica. Que aqui diz que a todas as nações deu de beber do vinho da sua prostituição. Ou seja, ela deu de beber às outras igrejas, às outras denominações. Ela é a mãe. E as outras igrejas são as filhas dela, que adotou o seu vinho. As suas doutrinas falsas que não convêm com a Bíblia. É duro de ouvir isso, mas é a realidade. Entendeu? Então, se volta para esse livro, estude ele. No final das contas, vai ser só o povo de Deus mesmo, os povos leigos. Deus não chamou teólogo, não. Deus, Jesus Cristo, quando ele apareceu, ele poderia ter escolhido os rabinos lá, estudado na lei, já vivia com os rolos, papiros. Não, escolheu pescadores. No fim das contas, vai ser isso, irmão. Bem mundo de congregação e alguns cristãos de alguns lugares leigo que vai dar a mensagem final, o verdadeiro evangelho do reino, porque Cristo disse, e esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, em todo o mundo, então virá o fim. Quem vai dar esse anúncio não é as igrejas caídas, não, as igrejas apostatadas, não, que estão embriagadas do vinho, não. Então, cuidado, irmão. Cuidado. Tem mais um convite aqui para encerrar o vídeo, para não ficar tão longo. Eu li o 14, né? Agora eu vou ler o 17, o 18, verso 4 a 5. Um chamado de Deus. Tudo isso aqui é para essas igrejas agora, tá? Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Deus diz, sai dela, povo meu. Sai dela da onde? Desse vinho de Babilônia. Sai dessas igrejas apostatadas. Sai dessas denominações, dessas empresas, desse círculo vicioso que estão roubando o teu dinheiro, estão roubando teus dízimos, tuas ofertas, construindo mais igrejas, são empresas construindo mais igrejas, construindo mais templos. Deus nunca pediu isso, Deus nunca quis isso. O próprio Deus, ele nunca saiu construindo templo, ele nunca mandou os apóstolos sair construindo templo um em cima do outro para chamar pessoas para lá para dentro. Nunca, irmãos. Vamos se acordar, irmãos. Vamos abrir os olhos, irmãos. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará.
E ele diz, sai dela, povo meu. Sai dela. Só para fazer uma ilustração rápida. Quando os israelitas iam sair do Egito, na última praga, Deus fez o quê? Mandou passar o sangue no umbral das portas. E a casa que não tivesse o umbral das a casa que não tivesse com sangue no umbral das portas, o anjo destruidor mataria os primogênitos. Toda a casa que tinha o sangue, o anjo não destruiu, não matou ninguém. Mas a casa que não tinha, ele saiu matando. Pessoas que eram egípcias vieram se refugiar, pessoas que eram adúlteras, pessoas que eram idólatras, que adoravam outros deuses, mas ouviu o chamado e disse, não, isso vai acontecer. E aí essas pessoas foram se refugiar na casa de alguns hebreus, e os hebreus abriram as portas. E quando o anjo destruidor veio, ele poderia ter entrado e matado. Mas quando ele passou, que ele viu o sangue, ele disse, não, essa casa é santa. Aí foi para outro canto. Então, se você continuar dentro dos templos religiosos, escutando pregações que não são bíblicas, escutando mentiras, sendo atraído por revelações, e Deus está dizendo, sai dela, povo meu, eu estou voltando, sai dela, porque senão tu vai ser participante dos seus pecados. As pragas vai cair sobre essas pessoas, e quem estiver dentro vai ser atingido também, irmão. Isso é um chamado forte. Quem estiver dentro dessas igrejas, dessas denominações, vão ser atingidos. Se você acha que se você sair de uma empresa, que hoje é chamada de igreja, que igreja somos nós. O engraçado é que a palavra igreja, eu estudando sobre o assunto, eu descobri isso e fico muito maravilhado. A palavra igreja, que somos nós, significa eclésia. Essa palavra eclésia, ela significa chamados para fora. Interessante, né? Pesquisa aí depois, irmão, para ver se eu estou falando alguma mentira aqui. A palavra igreja significa eclésia, chamados para fora. E Deus diz, Jesus diz, os verdadeiros, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Não se iluda, tá? Não se iluda, porque água e óleo não se misturam. Não tem como jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada. Não tem. Não tem como Deus e Satanás trabalhar junto dentro de uma mesma denominação. A Bíblia diz que quando o Espírito viesse a conduzir o povo de Deus em toda a verdade. Se dentro de uma igreja está rolando uma mentira, pregando um dízimo que não é bíblico, está rolando a mentira. É sinal que o Espírito de Deus não está habitando ali. Se dentro de uma igreja está rolando uma doutrina onde diz que o ser humano vai passar o resto da vida queimando no fogo do inferno, enquanto alguns cristãos vão estar se deleitando no céu, que isso não é bíblico, não é. Não é bíblico. Os apóstolos não pregou isso. É sinal que Deus não está habitando ali. Se dentro de uma igreja, de uma denominação, está pregando que vai ter um arrebatamento secreto, onde do nada que as pessoas vão desaparecer, e quem vai ficar aqui vai passar por 7 anos de falsa paz, 7 anos de grande tribulação, e depois Deus volta de novo. Isso não é bíblico. Está tendo um engano ali, o Espírito de Deus não está ali. Tem outro Espírito, menos de Deus ali. Se dentro de uma igreja está pregando uma trindade que não é bíblica, eu tenho até um vídeo a respeito disso aí, a doutrina destruidora da trindade, está pregando uma trindade que não é bíblica, está fazendo os cristãos se ajoelhar perante 3 deuses, onde o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. E você está renegando que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus. Não, Rafa, eu não retorno. Tá, meu amigo, tá. Não, eu não tô, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tu crê na trindade santíssima? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creio. Então tu tá negando que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus. Não sabia, não? É isso. E convido a você a estudar sobre o tema, tá? Porque em Oséias 4, verso 6 vai dizer, meu povo é destruído por falta de conhecimento e porque rejeitaram a minha lei, também eu rejeitarei vocês. Eu convido vocês a estudar esse tema, tá, da trindade. Porque no final das contas, vocês estão adorando um Deus que não é o da Bíblia. E isso é perigoso. Não fiquem acomodadinhos, não. Estudem. Vocês que se dizem cristão, que se dizem seguidor de Jesus Cristo, estudem. Não negligenciem, não. Então é isso, irmão.
Então Deus não pode habitar, Jesus Cristo ele não pode habitar na mentira e no engano. Se há doutrinas sendo pregada dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, que se diz cristã, que se diz igreja de Deus, que está sendo pregado coisas que não é bíblica, e o apóstolo Paulo mesmo disse, pois qualquer um que pregar um evangelho, mesmo um anjo do céu, ou até a gente mesmo, diferente desse que a gente está anunciando, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E hoje muitos cristãos estão pregando um evangelho que não é bíblico e nem se dão de conta. Por quê? Porque já aprenderam na empresa dessa forma. Que Deus abençoe todos vocês, que tenha misericórdia de todos vocês. Eu vou estar orando aqui, vou estar estudando e vou estar levando a palavra de Deus a todas as pessoas. Que Deus abençoe vocês, irmãos.